O seu trabalho de professora, Tá. bom, você trabalha com gestão de seres humanos. Só que universitários não são bem seres humanos, né? Então, queria saber como que é a Dani na sala de aula. Se isso ajuda você a conduzir uma aula, se, Olha, como é que você leva isso para a sala de aula ai, mesmo? Dudu, então assim, eu vou te responder bem rapidão. O que me trouxe até aqui, Dudu? Então assim, eu trabalhava numa empresa, tá? Já cuidava da parte de RH, a parte de treinamento ficava comigo. Aí um dia, no final da tarde, meu diretor me chamou, ele era professor na FEOB, ele falou, Dani, você quer dar aula? Se você falou pra mim que você quer dar aula, eu indiquei o seu nome na FEOB. É óbvio que eu queria dar aula, gente, eu sempre amei fazer aquilo. Fui pra FEOB, e aí ele se despediu da turma, que era o meu chefe, o chefe da Isa também. Eu falo chefe porque é o nome mais comum, né? Mas um grande líder que eu tive na minha vida, eu acredito que a Isa também. Enfim, gente, cheguei na FEOB, ele chegou na sala de aula, em 5 minutos ele se despediu da turma e falou, gente, quero super agradecer, foi um prazer muito grande dar aula para vocês, tô assumindo desafios em São Paulo e nessa noite eu apresento a nova professora, que é a Dani. E ele foi embora, simples assim, tá, gente? E naquela noite eu dei a minha primeira aula como professora de graduação. E eu me lembro, gente, juro pra vocês, isso há 8 anos atrás, mas se eu fecho os olhos é como se fosse ontem, que indo embora pra minha casa eu senti o quão forte é aquela frase que a gente sabe, é clichê, mas não necessariamente a gente passa pela vida sentindo o quanto que isso é poderoso, que é encontre o trabalho que você ama, que você nunca mais vai trabalhar. Porque a sala de aula é o meu lugar no mundo, sabe, Dudu? Quando eu tô na sala de aula eu sinto que eu tô exatamente no lugar que eu deveria estar, que o mundo poderia acabar, que eu estaria fazendo exatamente o que eu queria fazer, estaria exatamente É no onde lugar você se encontrou, assim, onde eu me de encontrei, fato Dudu. mesmo. E aí eu comecei a dar aula, Dudu, eu era bem nova quando eu comecei a dar aula. E aí eu sempre tive essa questão da voz um pouco mais baixa, a voz um pouco mais fina. E eu falei, meu Deus, eu vou precisar de microfone para dar aula para os alunos, porque senão ninguém vai me escutar. E, gente, é assim, eu tive experiências de sala de aula com 80 alunos, 90 alunos, nunca precisei usar microfone para dar aula, porque eu sempre pensei comigo que chegar na sala de aula não é você ensinar o que está no livro, mas é você inspirar o seu aluno a ter interesse por aquilo que está no livro, e mais do que isso, como que ele vai além, como ele usa aquilo na vida dele, porque uma coisa é o livro, a outra coisa é quando a gente pula na piscina. Eu falo que não adianta você tirar um diploma de natação, pular na piscina e não saber nadar. Então eu sempre tive muito essa preocupação de não levar só a teoria, mas como que a gente aplica. E esse jeito foi um jeito de cativar a atenção dos alunos. E uma outra coisa que eu sempre pensei é que é assim, ó, se eu falar, por exemplo, eu sempre dei aula de assuntos relacionados com pessoas, com liderança, com gestão de pessoas. Eu falei, tá bom, eu vou chegar em sala de aula e vou falar como que a gente faz carreira, trilhas de carreira. Eu faço isso há muito tempo na minha vida e eu entendo isso de um jeito. Eu entendo carreira por uma visão de mundo que é muito minha, mas o aluno que nunca ouviu falar sobre isso, qual é a visão de mundo dele para começar a entender sobre carreira? Capacidade de ajustar aquilo que eu sempre levei para a sala de aula para o mundo do estudante. E aí, Dudu, quando você me fala, né, estudante é realmente um ser à parte. Eu diria que Fora da Dudu, curva. mas aí que fica gostoso, é a capacidade do professor sair do mundo dele de professor, que é aquele mundo que ele sabe tudo, que ele tem todas as respostas, e eu tenho pavor de professor que tem esse estilo, mas de viver o mundo do aluno, que não é responder, mas é perguntar, que é entender da onde ele vem, qual a dificuldade que ele traz, Também qual a aprender, facilidade né? que ele A via traz, de mão dupla. que é uma via de mão dupla. isso Então, assim, Dudu, eu juro pra você que eu trouxe o exemplo do microfone para falar que esse foi o meu jeito de me relacionar com os estudantes, que me fez, assim, ter a visão que o estudante é como se fosse o pedaço mais especial do mundo. Se você falasse para mim, Dani, traz algumas palavras que fazem você rapidamente ser feliz ou te lembra felicidade. Estudante seria uma palavra que eu traria. Eu tenho uma teoria para estudante, para professor, assim, de uma maneira. Eu já quis por um momento da minha vida ser professor. E o que eu pensava, que me fez chegar nessa conclusão de querer ser, passou, mas enfim, eu queria até um momento, era o fato, se eu conseguir conversar com um aluno dentro de uma sala, ele vai conversar com outra pessoa. Sim. E ela vai conversar com outra. Então, sabe, às vezes você também você acaba pegando por picados pessoas, né? Porque não é uma sala, são pessoas, e acaba agregando muito.